Olá, sou Leila Viana e o assunto de hoje é uma nova fórmula de análise, original e inovadora. Eu já venho falando com vocês um pouco sobre isso, que é uma forma de análise criada por mim. E tem respaldos também em teorias psicanalíticas. Como seria isso? Todos nós já ouvimos falar, seja através da psicologia junguiana analítica, né, que é através de histórias, de símbolos, né? Jung trouxe muito para a gente isso, e até a questão do inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É aquele padrão coletivo, é aquela coisa da coletividade que faz parte de cada um. E Jung, ele explana muito bem isso quando ele fala sobre a jornada do herói, né? Que é aquele processo, aquele ciclo que todo mundo passa. O que é essa forma de análise que eu venho trazer para vocês? Eu pego a história real do paciente, o que ele me traz no consultório, e trago para a linguagem lúdica. É como se fosse um conto de fadas da vida do paciente. Não necessariamente um conto de fadas, porque pode ter castelos, pode ter princesas, mas outras são amazonas, ou outros são o mundo acabou e ali eu nasci ali de novo. Pode ter até histórias de extraterrestres, eu ainda não fiz essas, mas pode ter uma pessoa que está vivendo em um outro planeta, tudo vai depender do que o paciente traz para mim. E como assim, um embasamento teórico para que vocês possam entender mais ou menos é a psicanálise dos contos de fadas do Bruno Bettenheim. Esse aqui é um dos livros que me ajudaram a trazer esse respaldo para essa teoria. Tem também uma viagem através dos mitos e vamos falar aqui também, não hoje, mas a psicanálise da Terra do Nunca. Então, são livros que ajudam nessa construção dessa nova forma de análise que eu estou trazendo para vocês. Bruno Bettenheim, ele nesse livro ele traz histórias, tipo Os Três Porquinhos, ele traz alguns contos, algumas histórias, e aí ele fala como isso interfere positivamente no psiquismo da criança, como isso ajuda a criança na construção de um significado de vida, né? De um que maior para a sua vida. Então a gente sabe exatamente como isso acontece em relação às crianças, né? Mas o que eu trago para vocês é o impacto que isso pode trazer na vida de um adulto, a linguagem lúdica. A linguagem lúdica, ela não serve só para, para as crianças. Ela serve também para que o adulto ressignifique, para que o adulto elabore processos até mesmo difíceis de digerir na sua história. E todo o meu trabalho gira em torno disso, com essa contação de histórias do mundo real para o mundo lúdico. O Bruno Bettenheim, ele fala aqui o seguinte: para não ficar à mercê dos acasos da vida, devemos desenvolver nossos recursos interiores de modo que nossas emoções, imaginação e intelecto se ajudem e se enriqueçam mutuamente. Nossos sentimentos positivos dão-nos força para desenvolver nossa racionalidade. Só a esperança no futuro pode sustentar-nos nas adversidades que encontramos inevitavelmente. Então, assim, como o lúdico contribui para um novo significado de vida? Como é uma linguagem que é muito mais fácil de ser elaborada até mesmo para o nosso psiquismo. É como se o psiquismo falasse assim, olha, desenhe aí para eu entender o que está acontecendo com você. Porque isso aqui eu preciso elaborar de uma outra maneira, porque foi muito duro. Então a gente sabe que a criança acessa bem essa linguagem e o Bruno Bettenheim ele embasa muito bem essa questão. E aí ele vem com contos que já existem, né, que já estão sendo contados e recontados há milênios. Mas isso também é importante para o mundo adulto.
Uma outra questão é que ele vem com esses contos que estão sendo contados e recontados, e ele fala sobre a importância, como a criança elabora bem quando ela recebe isso. Imagine um conto real, um conto seu, e você dentro de todo aquele cenário, você dentro de todo aquele cenário construído e que não foi nada inventado, tudo foi tirado da sua vida real. No finalzinho vou trazer uma história linda aqui para vocês. Para o Bruno Bettenheim, a criança precisa, escutando a história, ela precisa que essa história toque em sua personalidade de diversas formas, em todos os ângulos. E a criança precisa despertar a curiosidade dela para que consiga prender a atenção. Então, com o adulto é da mesma maneira, né? Só que é muito mais fácil dentro do trabalho que eu faço em consultório com as histórias, porque a história é da pessoa, né? A pessoa não é uma história que é contada e recontada há milênios, e eu entendo o poder disso, mas eu desenvolvi um trabalho diferente com adultos, né? Então é a história dela em que vai tocar em vários aspectos da sua personalidade e com certeza vai conseguir entreter e despertar a curiosidade dela, porque é a sua própria história. É como se o paciente estivesse vendo a sua história de vida de cima. Estou aqui olhando todo esse cenário, essa montagem cênica aqui embaixo. E é uma montagem cênica real, é sobre a minha vida. Então, a melhor maneira que a gente tem de resolver um problema é sair um pouco dele, se colocar fora, olhar ele de cima. E é esse processo que eu faço com essa forma de terapeutizar, que é contando a história lúdica dos meus pacientes, né? E o Bruno Bettenheim, ele fala o seguinte: para ser bem-sucedido nesse aspecto, a criança deve receber ajuda para que possa dar algum sentido coerente ao seu turbilhão de sentimentos. Necessita de ideias sobre a forma de colocar ordem na sua casa interior e, com base nisso, ser capaz de criar ordem na sua própria vida. E é justamente esse processo, só que não com a criança, com o adulto, é colocar ordem na sua casa interior, é a dar vazão aos seus sentimentos, a entender as coisas de um outro ponto de vista e assim poder elaborar, digerir e resolver aquelas coisas meio amarradas, meio dado nó. Por que não trabalho com criança, com esse trabalho? Porque eu preciso de pessoas que tenham bagagem, né? Pessoas que tenham história para contar, e a criança ainda está construindo a sua história. Ela está ali construindo, dando sentido àqueles personagens da sua vida. E o adulto, ele já tem tudo montado, e a gente vai arrumar essa casa, né? É como se a criança estivesse comprando os móveis, né, dentro da sua vida psíquica, e fosse ali dando lugar às coisas e arrumando. E o adulto não, ele já está com tudo arrumado, ele precisa elaborar as coisas do jeito que foram construídas. Às vezes fala assim, eu não gosto do sofá nesse lugar, mas ele está ali. Ele está ali e não tem como você mudar todo esse tempo, todo esse processo dele estar ali. Então, vamos olhar esse lugar, esse sofá de uma maneira diferente, vamos entender por que você colocou ele ali e como aproveitar da melhor maneira ele estar ali. Então, o trabalho assim, com idosos é ainda mais rico. Eu trabalho com adultos, sim, inclusive a maioria dos meus pacientes são entre, 35 e 55, 60 anos, né? Antes dos 60, mas eu trabalho com os idosos também. São poucos, né? Infelizmente, mas eles trazem, o idoso é muito saudosista, então ele é um prato cheio para esse trabalho com as histórias que eu faço. Então, eles gostam muito de contar história, eles gostam muito quando alguém dá atenção para eles, né, nesse contar de histórias, quando alguém se interessa pela vida deles. E aí eu trouxe para vocês, né, hoje a história que eu trouxe é de uma paciente idosa, linda, apaixonante, como todos nós somos,
E aí eu vou contar a história dela aqui para vocês, como eu transferi para esse processo lúdico, né? E a história dela, ela tinha uma mãe não muito legal, né? O pai ela não conheceu, a mãe trabalhava em casas de família na época, eu não sei mais ou menos em que ano, mas essa paciente chegou para mim com 60 e poucos anos. E ela, criança, muitas vezes acompanhava a mãe na casa que ela trabalhava. Eu vou explicando à medida que eu for lendo aqui a história para vocês. Há muito tempo, não sei quanto, mas alguns anos atrás, quando a sua casa não era sua e quando a vida era dura e cansada, a sua mãe trabalhava em um castelo. Engraçado, pelos tempos já tão modernos e não havendo monarquia no nosso país, os castelos não deveriam existir. Mas era verdade. Sua mãe trabalhava em um castelo cor de ouro, com paredes fortes, bem seguras e um brilho engrandecedor. Então, assim, essa casa que a mãe trabalhava para ela tinha essa conotação de castelo, porque ela sonhava nesse lugar, né? Então, por isso que eu botei essa casa como um castelo, porque era o que era para ela, era o símbolo daquela casa para ela. Então, ela pensava que todo mundo ali devia ser muito feliz, assim, porque era muito lindo o lugar, muito diferente do lugar simples que ela morava. E não é por ser simples o lugar que ela morava, é porque ela tinha uma vida triste ali, com a mãe, bem questionador. É muito questionador a postura da mãe, né, em relação aos filhos e também a tristeza, a depressão que ela vivia ali, né? Não, ela sonhava com outra, com essa beleza de ter uma família. Ela não tinha um pai, né? Nunca soube quem foi o pai dela. Então ela sonhava com essa beleza dessa família, né, que ela tanto admirava. E ele lá tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um pai que lia jornal, que sentava à mesa, que participava das refeições e tinha uma criança também com quem ela brincava e interagia quando ela ia, e a mãe que fazia aquelas coisinhas domésticas, aquelas coisas. Então ela tinha, para ela, aquele era o cenário de felicidade. Continuando aqui a história de Lídia, o nome é fictício e todos os nomes que aparecem aqui são fictícios. Lá, ela via uma imensidão de... Lídia gostava de acompanhá-la e ajudá-la nos serviços do local. Sabe por quê? Lá ela via uma imensidão de possibilidades para a concretização dos seus sonhos. É isso que quero para a minha vida. Bem-vinda era a patroa da sua mãe. Tinha uma família tradicional com maridos e filhos que estavam na mesa na hora das refeições. Era tudo tão bonito naquele castelo, naquela família, que Lídia não precisava nem adentrar o coração deles para saber o que cada um sentia. Para ela, aquela era a visão do paraíso. O que cada um sentia não se sabe, só podia ser felicidade. Viver aquilo era felicidade para os olhos dela. Talvez mais tarde, com a idade, ela passou a enxergar a danada da felicidade com outros olhos. Ela não mora com as pessoas, ela faz visitas, e se ela chegasse de malas prontas em nossas vidas, não teríamos mais razão para sonhar. E sonhar, sonhar movia o mundo. Então, assim, nesse trecho eu trago um tema que a gente debatia muito dentro da terapia, que era a questão da felicidade, né? Da felicidade ser momentos. Ela não é uma coisa linear. A gente é feliz, a gente é triste, depende da situação, depende do cenário, depende da circunstância. Mas ela, no olhar dela de criança, ela enxergava aquela família. Não tem como as pessoas aqui serem infelizes, né? Aqui só mora a felicidade, mora aqui. E ela sonhava com isso, com a felicidade dela, com viver uma felicidade, e aquele ali era a reprodução do que ela imaginava como felicidade. E aqui a gente fala, num outro trecho, eu falo sobre o pai, né? Que ela não teve. Tudo diferente do cenário da sua casa, uma choupana meio cinza, meio coordenada. Pai, nunca soube o que era isso. Não tinha muito interesse em saber, queria mesmo era olhar as estrelas e sonhar com o pai que daria para os seus filhos, com a sua mesa na hora das refeições, e nada seria parecido com o que sua mãe tinha lhe oferecido em vida. Esse pai que ela não teve, ela procurou ignorá-lo,
né? Como ela não podia ter o pai, ela sonhava com o pai que ela daria para os filhos dela. E foi uma das nossas questões em terapia, né? Que ela sonhou tanto com um pai que ela esqueceu de sonhar com um homem. Então ela casou realmente, ela teve os filhos dela como ela sonhava, teve a família dela. Mas essa pessoa não era bem um homem para ela, era um bom pai. Mas homem não era. Então é aquela coisa que a gente joga para o universo os nossos desejos e esquece dos detalhes, né? E trabalhei muito com ela essa questão da falta do pai e da presença do pai para os filhos, né? E aí tem um outro trecho, que é o finalzinho desse capítulo. Eu não li o capítulo todo para vocês, senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Mas aqui, ó, naquela época, Lídia não tinha fantasmas na sua cabeça. Por que eu coloco isso? Porque ela tinha essa coisa da alucinação. Ela via pessoas, né? Ela via cabeças na parede. Essas coisas, essas pessoas que ela via determinavam a vida dela, falavam que era para fazer isso, não fazer aquilo. Então foi um trabalho que a gente teve na desconstrução dessas vozes, né, que comandavam ela. Então, quando ela era criança, ela não tinha isso. E aí aqui eu falo, naquela época Lídia não tinha fantasmas na sua cabeça. E aqui a gente fala sobre, aqui nesse parágrafo também eu falo sobre a relação dela com o irmão dela, que eu coloco ele como um amigo imaginário. Mas na verdade era o grande, o irmãozão dela, sabe? O grande companheiro, ele era mais novo. E aí ela sentia essa responsabilidade de falar para o Léo, olha, o que a gente sonha não é só sonho, vai ser verdade um dia, né? Falar aqui sobre a relação dela com o irmão. Naquela época, Lídia não tinha fantasmas na sua cabeça, tinha um amigo imaginário, Leal, era o seu nome. Ele ajudava Lídia a abrir o baú e costurar seus sonhos. Este da família era uma linda costura com 3 crianças bem coloridas e um homem forte e provedor. Todos de mãos dadas, Leal costurava com ela, fazia os recortes, imaginava as histórias e juntos montavam cenários muito diferentes do vivido ali. Lídia tinha a responsabilidade, sentia ela dentro de si, de mostrar para Leal que aquilo não eram sonhos. Eles deitavam de mãos dadas, observavam as estrelas e cada um tentava convencer o outro que elas não eram tão distantes assim. Então, dentro daquela choupana simples, cinza, que eles não viam sabor, eles tinham um imaginário, né? Eles tinham sonhos para sonhar. E ela tinha nesse irmão um grande cúmplice de sonhos e tinha uma relação muito bonita com esse irmão. Nós trabalhamos também a relação dela com os filhos, que ela achava que não sabia nada da vida dos filhos, que não tinha interação com os filhos, e aí foi um processo muito lindo de reconstrução dessa vida com os filhos, né? E também na questão dela se impor, né? E se colocar, e dela não ficar tão acuada, e dela falar o mundo ao que veio, dela falar a posição dela, os desejos dela, a opinião dela. Foi um trabalho muito lindo, muito enriquecedor. Nós trabalhamos tudo isso dentro da história. O que eu trouxe para vocês aqui foi apenas uma pequena parte para que vocês entendam como que é esse trabalho, como ele é rico, como ele é transformador e como ele pode realmente fazer diferença na vida das pessoas. Eu espero que vocês se apaixonem como eu sou apaixonada e que vocês entendam essa nova forma de terapia lúdica, né, mas com o adulto e dentro da história real deles. Então é isso, se vocês gostam do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e clica no sininho, porque assim que postarmos um novo vídeo, você vai saber que tem um conteúdo à sua espera, alguma coisa que acrescenta a sua alma.